Senhor, conheces meu coração, mesmo quando erro, sei que me amas. Vem envolver-me com teu perdão, e em todo tempo sei que me amas, sei que me amas. Me ajoelho aos pés da cruz, onde o sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda morte, todo mal, seu amor venceu ali, nada vai nos separar. Seguro está, sei que vais à frente, sei que me amas. Me ajoelho aos pés da cruz, onde o sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda morte, todo mal, seu amor venceu ali, nada vai nos separar. Já posso ver o céu se abrir, Cristo vem pra me buscar. Já posso ver o céu se abrir, Cristo vem pra me buscar. Me ajoelho aos pés da cruz, onde o sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda morte, todo mal, seu amor venceu ali, nada vai nos separar. E quando o mundo chegar ao fim, eu verei seu rosto, sei que me amas, sei que me amas. Esta é, sem dúvida, uma das poucas certezas que nós podemos ter nesse mundo. Ele me ama, Ele te ama, Ele nos ama. E que amor extraordinário, o dele, o do Pai
e o do bom Espírito Santo. Eu quero ler para vocês 2 textos que poderão servir de fundamento para a mensagem de hoje, que mais uma vez vai ser apresentada pelo pastor Luiz. A mensagem de hoje, com certeza, foi o ponto alto da última semana de Cristo aqui na Terra. Foi o momento em que tudo foi decidido, tudo foi definido. E ficou bem claro, não só para a humanidade daquela época, do passado e até do futuro, e para todo o universo de Deus, quem era Jesus Cristo, quem é o inimigo, qual o caráter do Pai e o que ele, juntamente com o Espírito Santo e Jesus, sente por nós. Olha só esses textos, eu vou ler 2 textos do Evangelho de João. O primeiro está no capítulo 13, no verso 14, que diz assim: E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Assim importa que o Filho do Homem, Jesus Cristo, seja levantado, como Moisés levantou a serpente no deserto. O povo estava morrendo, a orientação de Deus foi que uma serpente de bronze fosse levantada numa haste, e quem olhasse para a serpente, depois de ter sido picado, seria salvo pela graça e pelo milagre de Deus. E assim foi feito e muitos foram salvos. Já era mais um indício do Antigo Testamento de que Cristo viria e que ele seria levantado entre o céu e a terra para construir ou reconstruir o caminho de acesso ao Pai. E assim aconteceu. E no mesmo Evangelho, no capítulo 12 agora, no verso 32, nós lemos esta passagem tremenda. E aqui Jesus está falando de si mesmo, ele diz, de maneira bem clara e absoluta: E eu, Cristo, quando for levantado da terra, atrairei a todos a mim. Não é um texto maravilhoso? No momento em que Cristo foi erguido entre o céu e a terra, em uma cruz, seguro nela com cordas e pregos e cravos, no momento em que ele foi içado e a sua cruz foi colocada ali, entre o céu e a terra, o mundo nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. O universo nunca havia contemplado, nem nunca contemplará, uma demonstração tão ampla, tão perfeita, tão completa do amor de um Deus por suas criaturas, por suas infames criaturas que o crucificaram. Hoje nós vamos ver a história de 3 cruzes sobre o monte. Vimos nessa semana algumas histórias. As 2 últimas, Jesus Cristo diante dos seus discípulos, e eles não souberam como se comportar. Se comportaram mal, abandonaram, deixaram, traíram e venderam Jesus Cristo. Ontem vimos Jesus Cristo novamente diante de outra pessoa, representando as autoridades, os juízes, os príncipes, os sacerdotes. E eles também, a despeito do seu preparo, da nobreza da função, não souberam se comportar diante de Jesus Cristo. E hoje nós vamos ver uma multidão e 2 homens diante de Jesus Cristo. E 2 homens na mesma condição de Cristo, ou quase na mesma condição de Cristo. Na realidade, a condição deles, embora possa não parecer, era muito melhor do que a condição de Cristo Jesus. Mas vamos atentar para o texto. O pastor Luiz vai ser usado para falar ao meu coração, como ele tem falado essa semana, e eu acredito que tem falado ao seu coração também.
Eu quero orar com você nesse instante, pedir que essa noite Deus nos abençoe de forma especial. Para mim, é a mensagem central de toda a história de Cristo. O momento da sua maior agonia, o momento do seu maior sacrifício, o momento em que ele dá o último suspiro. E no seu último suspiro, o seu pensamento se volta para o Pai, mas buscando a bênção para nós. Oremos. Querido Deus e Pai, já falamos algumas vezes, aliás, muitas vezes, e vamos falar outras tantas. Nunca, acredito eu, nunca, nem na eternidade, compreenderemos de fato o que aconteceu naquela sexta-feira no Calvário, quando o Criador dos céus e da terra, feito criatura, permitiu ser pregado na cruz por miseráveis pecadores. E nesta condição de rejeição, de desprezo, de escárnio, apelou ao coração de todos nós, de todo ser humano. Não nos deixe surdos nesta noite a este apelo, por favor, Pai. Escancara os ouvidos do nosso coração e da nossa mente, por favor, para que eles se apoderem de cada palavra que for proferida pelo pastor Luiz, mas que com certeza virá do teu coração. E que possamos, pelo menos, começarmos a aprender como nos comportarmos diante do maravilhoso Cristo Jesus. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E nesse momento, nós vamos cantar e louvar a Deus. Cante novamente, o hino é conhecido, é o hino tema, mas eu gostaria que você cantasse esse hino hoje com essa imagem na cabeça. Jesus Cristo entre o céu e a terra, olhando diretamente para os seus olhos. Imagine-se ali, ao pé da cruz. Esqueça todo mundo. Imagine-se ali, ao pé da cruz, olhando para o alto e contemplando Cristo Jesus apelando ao seu coração. Eu espero que este pensamento, esta cena, toque profundamente a sua alma. Determinado, carrega sua cruz sobre seus ombros, o preço do amor. Ele foi julgado, condenado a morrer. Em sua face, as marcas do sofrer. Cravos pregados, sangue a escorrer. O Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso é esse gesto, traz vida ao pecador, se entregou. Em meu lugar me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Sou digno de ungir seus pés, mas hoje escolho sua vontade obedecer. Toca em meus olhos para que eu veja sua luz, me guia no caminho onde encontro sua
sua cruz se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura, a infinita graça me alcançou. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura, a infinita graça me alcançou, se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Prazer estar aqui mais uma vez, nesta semana tão especial que é a Semana Santa. E eu estou feliz em poder cada dia estar junto com você, com a sua família, para participar dessas meditações tão importantes, não é mesmo? Espero que você esteja gostando e espero que Deus esteja abençoando a sua vida com esta programação especial dessa semana. É o seguinte, hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Eu quero que você, por favor, preste muita atenção, pegue a sua Bíblia, se tiver alguma coisa aí perto de você tirando a sua concentração, ajusta isso, resolva isso e concentre-se comigo aqui, porque eu tenho certeza absoluta que esta mensagem será importante para você no dia de hoje, tá bom? O tema que nós vamos tratar é as três cruzes, por isso é um assunto que merece toda a concentração. Eu convido você agora para orar comigo. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento vamos meditar na Tua Palavra e não podemos fazê-lo sem antes pedir a Tua bênção, a Tua direção e o poder do Espírito Santo. Abençoe essa pessoa que está ligada agora, que está acompanhando esta semana especial, especialmente hoje. Eu entrego em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, já sabemos o tema, já sabemos que estamos numa semana especial, restaurados em Cristo, e eu gostaria de logo de início já ler o texto bíblico para você. Lucas capítulo 23, de 39 a 43, que diz assim: Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o dizendo: Nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Que texto impressionante. Quando você lê a Bíblia, você tem que ler com concentração, com atenção, e aí você tem que procurar analisar cada detalhe. Somente a leitura já é uma leitura cheia de detalhes. E agora nós vamos então meditar
nesse texto tão precioso. É o seguinte, a Bíblia Sagrada conta que Jesus veio a esse mundo com o objetivo de salvar a humanidade. E a única maneira de salvar todos nós seria através da crucificação dele naquela cruz. E Jesus então veio aqui, conforme diz Gálatas 4, verso 4, na plenitude dos tempos, ou seja, de acordo com a profecia. Ele veio, nasceu da Virgem Maria, pelo poder do Espírito Santo, e tornou-se um de nós, Emanuel, Deus conosco. Então Jesus viveu aqui na Terra 33 anos e meio. Durante todo esse período que Jesus viveu aqui, ele viveu entre os pecadores, se aproximou das pessoas mais rejeitadas e abandonadas deste mundo, deu atenção para pessoas que não eram queridas pela sociedade, pessoas que eram rejeitadas e humilhadas. Jesus foi lá, deu atenção, abençoou, curou, restaurou e atendeu pobre, rico, atendeu homem, mulher, atendeu pessoas que eram líderes e pessoas que eram lideradas, atendeu gente famosa, gente anônima. Jesus passou o seu ministério inteiro em contato com o ser humano pecador. E Jesus, quando morreu entre dois ladrões. Isso chama atenção. Sabe por quê? Porque naquela cruz do meio, onde Jesus foi crucificado, era para estar, a princípio, Barrabás. Barrabás era o chefe de uma quadrilha, podemos assim dizer. E aqueles dois ladrões que morreram ao lado de Jesus eram membros dessa quadrilha de Barrabás. Só que Jesus foi preso, julgado e condenado de última hora. Então, o que eles fizeram? Libertaram Barrabás e colocaram Jesus no lugar dele. Inclusive, a cruz que Jesus carregou e na qual ele foi crucificado não era a cruz de Jesus, era a cruz de Barrabás. Era a cruz de outra pessoa, que também representava a minha cruz e a sua cruz. Então Jesus morreu naquela sexta-feira à tarde, no Monte do Calvário, entre dois ladrões. Portanto, em cima do Monte do Calvário haviam 3 cruzes. A cruz da direita era a cruz onde estava um homem que se conhece, por documentos históricos, como Dimas. E o outro da cruz da esquerda, alguns acham que o nome dele era Gestas. Então, esses dois eram os dois ladrões. E Jesus, que estava na cruz do meio, morria pelos dois e morria por toda a humanidade. Então nós poderemos colocar assim, a cruz de Dimas, ou seja, o próprio Dimas, que foi o ladrão que se arrependeu, esse morreu para o pecado. Do outro lado, o Gestas, o que não se arrependeu, morreu no pecado. E Jesus Cristo, na cruz do meio, morreu pelos pecados dos dois, pelos meus, pelos seus e pelos pecados de toda a humanidade. Então fica assim, um ladrão morreu para o pecado, o outro ladrão morreu no pecado, e Jesus morreu pelos pecados. O que isso significa? Atenção, significa que morrer para o pecado significa abandonar o pecado, significa se arrepender, significa reconhecer e aceitar Jesus como Salvador e reconhecer que você é pecador, que você necessita de Jesus. Então aquele ladrão, ele morreu para o pecado. Ele na cruz se arrependeu, na cruz ele aceitou Jesus. Morrer para o pecado é morrer salvo, é morrer arrependido, é morrer nos braços do Pai, é morrer, mas antes de morrer, entregar o coração ao Senhor. Morrer para o pecado é morrer salvo. Mas do outro lado estava o Gestas, que morreu no pecado. Significa que morreu perdido, morreu sem se arrepender, morreu sem aceitar Jesus, morreu sem a salvação. Entendeu ou não? Morreu no pecado, morreu perdido. Agora, o que chama atenção na história desses dois homens é o seguinte: tanto o Dimas quanto o Gestas estavam à mesma distância de Jesus. A distância dos dois, porque um estava numa cruz, o outro estava na outra, e Jesus na cruz do meio, a distância dos dois em relação a Jesus era a mesma. Outra coisa, os dois ouviram a mesma mensagem de Jesus, porque na cruz Jesus pronunciou suas últimas palavras, e eram palavras fortes, eram palavras poderosas, eram palavras que converteriam qualquer pessoa. E os dois ouviram a mesma mensagem, viram a mesma cena, sentiram o mesmo clima, estavam no mesmo ambiente, estavam na montanha, no Monte do Calvário, ao lado de Jesus, ao lado do Salvador, ao lado da salvação, os dois bem perto de Jesus. Só que tivemos reações diferentes. Um aceitou, o outro rejeitou. Um foi salvo, o outro se perdeu.
Um reconheceu, o outro não reconheceu. Por que será que isso acontece? Por exemplo, agora eu estou falando para você e juntamente com você falo para muitas pessoas. Por que será que tem tantas pessoas me ouvindo agora, mas vamos ter decisões diferentes, reações diferentes? Eu vou fazer um apelo já já e você vai perceber, um vai aceitar, o outro vai rejeitar. Um vai entregar, o outro vai ficar na dúvida. Ou seja, todos estão ouvindo a mesma palavra, o mesmo sermão, a mesma mensagem, extraída da mesma Bíblia, mas as pessoas têm reações e decisões diferentes. Isso realmente é impressionante. Claro que também tem a ver, óbvio, com o livre-arbítrio que todos nós temos para aceitar ou para rejeitar. Mas é impressionante que a mensagem ela vem igual para todo mundo, mas as pessoas reagem e decidem de maneira bem diferente. Aqueles dois homens estavam com a maior chance da vida nas mãos. O que você faria se você estivesse morrendo ao lado de Jesus, tendo a chance de aceitá-lo como Salvador e morrer salvo? O que você faria? Se você tivesse essa chance que os dois ladrões tiveram, qual seria a sua atitude? O que você faria naquela hora? Eu tenho certeza que você aceitaria Jesus. Eu também aceitaria. Mas a gente fala isso hoje pelo que a gente conhece, a Bíblia e tal. Aquele contexto era um outro contexto em relação aos dois homens. Mas que os dois tiveram a grande chance da vida, sim, eles tiveram. Agora, tão perto do Salvador para um e tão longe da salvação. Tão perto do céu e indo para o inferno. Tão perto da verdade e agindo como uma atitude de mentira. Não é verdade? Mas por outro lado, uma pessoa se arrependeu, uma pessoa se converteu, uma pessoa se entregou. Aconteceu assim, ou mais ou menos assim. Jesus estava na cruz do meio, então um ladrão, o que não se arrependeu, o que morreu perdido, ele se dirigia a Jesus e falava assim: aí, você é Jesus? Aí, você não é o Salvador? Você não é o Messias? Então vai, prova que você é, desce da cruz, faça um milagre, salva você mesmo e salva nós também, dizia o ladrão que não se arrependeu. Olha que coisa. Por outro lado, o outro se dirigiu a ele e falou assim: ei, rapaz, fica quieto aí, cala essa boca. Como é que você fala isso de Jesus? Se alguém aqui merece morrer e passar pelo que estamos passando, sou eu e é você. Nós dois merecemos. Nós dois fomos bandidos a vida inteira. Nós dois tivemos problemas a vida inteira. Nós dois somos de uma quadrilha. Nós dois assaltamos. Nós dois usamos drogas. Então, se alguém aqui merece a morte, sou eu e é você. Agora, esse homem que está aqui do meu lado, nenhum mal ele fez. E quando ele falou assim, nenhum mal ele fez, o clima mudou. O clima mudou no Monte do Calvário. Então ele se dirige a Jesus e diz assim: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Que impressionante. Que impressionante. Olha o que ele falou para Jesus. Aí Jesus se dirige a ele e diz assim: em verdade te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso. Eu garanto a tua salvação. A partir de hoje você está salvo. Você vai estar comigo no paraíso. Que coisa incrível, não é? Aí eu pergunto, então a salvação é tão fácil assim? Você na última hora fala assim: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus fala: ok, está garantido tua salvação, beleza, vai para o céu, fechou, tudo resolvido. É assim? Que coisa, né? Agora, para entender isso daqui, tem que analisar a frase do ladrão arrependido. A frase foi a seguinte: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Vamos analisá-la. Olha só. Ele se dirige a Jesus e fala assim: Jesus, como é que ele sabia que aquele homem ali era Jesus Cristo, o Salvador? Porque Jesus significa Salvador. E Cristo significa ungido. Quando ele fala Jesus, ele está dizendo assim: eu sei quem você é. Eu conheço você. Eu já ouvi muito de você. Eu sei que você é Jesus. Sei que você é o Cristo. Sei que você é o Salvador. Sei que você é ungido. Sei que você... Eu sei quem você é. Então ele fala Jesus, reconhecendo aquele homem como o Salvador da humanidade. Daí ele fala assim: lembra-te de mim. Quando ele fala lembra-te de mim, ele está dizendo assim: eu não mereço, eu sou pecador, eu sou um ladrão, eu sou um malfeitor, eu sei quem eu sou. Mas por favor, Jesus, você pode lembrar de mim? Não esqueça de mim, por favor. Eu não mereço, mas eu te peço misericórdia. Lembra-te de mim. E ele continua, ele fala: lembra-te de mim quando vieres. Aí isso é, como diz em espanhol, é demasiado para mim. Como é que ele fala, lembra-te de mim quando vieres? Vem cá, esse ladrão arrependido, como é que ele sabia que Jesus iria voltar? Ele fala, quando vieres?
Interessante, mas Jesus não estava do lado dele morrendo? Sim, estava. E como é que ele sabia que aquele homem, Jesus, que estava do lado dele morrendo, iria voltar? Você viu que ele fala assim, Jesus, lembra-te de mim quando vieres. Então ele sabia que Jesus um dia voltaria. E da onde ele tirou isso? Como é que ele aprendeu isso? Ele fala, lembra-te de mim quando vieres. Ele sabia sobre a volta de Jesus, ele sabia que Jesus um dia voltaria. Isso é impressionante, não é? Isso é emocionante, você não acha? E ele finaliza a fala dele dizendo assim, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então veja, meu amigo e minha amiga, quando ele fala quando vieres no teu reino, ele está reconhecendo que Jesus é rei, que Jesus tem um reino. E se Jesus tem um reino, obviamente que Jesus é rei. E não é rei qualquer não, é rei dos reis, senhor dos senhores. Você entendeu que a frase que aquele ladrão arrependido disse a Jesus não era uma frase qualquer, era uma profissão de fé, era um voto batismal. Você percebeu que aquela fala dele era uma fala profunda, impactante, impressionante? Não é mesmo? Ele falou claramente, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Isso foi tão sincero, tão verdadeiro, que tocou o coração de Jesus. E Jesus viu a sinceridade dele e respondeu imediatamente, disse, meu filho, eu te dou a minha palavra hoje, eu te garanto hoje, você está salvo. Você vai estar comigo no paraíso, e garantiu a salvação dele. Aleluia! Deus seja louvado por isso. Não é maravilhoso isso? Então significa que você e eu também podemos nos arrepender. Podemos nos arrepender hoje. E existem pessoas que vão se arrepender no último instante, perto da morte, e serão salvos também. Por isso, meu amigo e minha amiga, Jesus morria pelos pecados dos dois e pelos pecados de toda a humanidade. Agora eu quero fazer uma colocação para você. Você viu que há chance de salvação para toda e qualquer pessoa que se arrepende? Pode ser um ladrão, pode ser um sequestrador, pode ser uma pessoa que está envolvida com drogas, pode ser um traficante, pode ser um rico, pode ser um pobre, pode ser um evangélico, um católico, um espírita, um ateu, um agnóstico, um muçulmano, um budista, um judeu, pode ser um hindu, seja lá quem for, não importa quem você é, o que você fez, por onde você andou, o quão distante você andou, saiba de uma coisa. Jesus olha para você nesse momento e diz assim, meu filho, eu te garanto, você vai estar comigo no paraíso. Mas para Jesus falar isso para você, você precisa se arrepender, você precisa reconhecer Jesus como seu Salvador, você precisa ter essa crença, essa fé desse homem. Quando ele diz, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, você precisa reconhecer quem é Jesus, aceitar Jesus. Você precisa também reconhecer quem é você, o seu pecado, a sua fragilidade, a sua pequenez, o seu estado miserável de pecador. Tem que reconhecer e tem que saber que Jesus, que morreu na cruz, é o seu Salvador, é o ungido de Deus, Salvador da humanidade, e que ele vai voltar em breve para nos buscar. Você crê nisso? Você aceita isso? Se você crê na palavra de Deus, nas doutrinas bíblicas, nas verdades bíblicas, se você crê de todo o seu coração, então hoje você pode dizer como este homem, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele vai lembrar de você, ele vai te dar o perdão e a salvação. Amém? Amém. Isso é extremamente importante, isso é indispensável. Então Jesus garantiu a salvação daquele homem. Aquele homem se arrependeu, morreu para o pecado. Mas o outro morreu perdido, morreu no pecado, porque não quis, não aceitou. Eu pergunto, e você? E você, se você tivesse que morrer hoje, se você morresse hoje, se hoje fosse o último dia na terra, você morreria para o pecado ou morreria no pecado? Você morreria salvo ou morreria perdido? Você estaria em Cristo ou estaria sem Cristo? Como seria a sua situação se hoje fosse seu último dia na terra? Você não quer agora aproveitar esse momento e tomar uma decisão e cair de joelhos e falar, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino? Você não quer ser restaurado em Cristo e por Cristo? Você não quer hoje fazer uma decisão como você nunca fez na sua vida? Você não quer hoje abrir o seu coração e falar, Senhor, eu não mereço, eu sou pecador, eu já fiz isso, já cometi tal pecado, mas hoje eu quero começar uma vida nova. Você aceita? Se você aceita, abra o seu coração, levante a sua mão e nós vamos ajudar você e você vai ser um grande vencedor, uma grande vencedora. Se você assim o deseja, se você assim quer, feche os seus olhos, eu vou orar por você. Meu Deus e meu Pai, nesse momento eu entrego essa pessoa nas tuas mãos. Ela acaba de tomar a decisão e naquele dia final que ela esteja entre os salvos e receba a coroa da vida eterna.
eu entrego nas tuas mãos esta pessoa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que história. Que história sensacional. Que história inacreditável, não é mesmo? Lembra-te de mim quando vieres no teu reino, é o que todos nós deveríamos dizer. Jesus Cristo na cruz, vivendo os seus últimos momentos, e 3 ladrões. 3? Não eram 2? Não, 3. Jesus estava ali, mas não deveria estar ali. Havia uma cruz na qual Jesus Cristo estava pendurado, mas não era dele. Não tinha as medidas dele. Não fora feita para ele. Foi feita para Barrabás. O pior de todos, porque o pior era sempre crucificado no meio. Lembra do texto de ontem? Quando o pastor Luiz disse e apresentou que Jesus foi levado pelos sacerdotes a Pilatos. Pilatos perguntou, quem é esse homem que ele fez? Falou, se não fosse malfeitor, não teríamos trazido. Malfeitor. Jesus não era malfeitor, mas estava no lugar de um malfeitor. Qualquer um poderia estar ali. Barrabás deveria estar ali. Eu poderia estar ali. Você poderia. Qualquer ser humano poderia, mas não. Estava alguém que não poderia, não deveria estar ali. O que aconteceu com Barrabás? Eu fico às vezes pensando nessas coisas. Não sei se você pensa também. O que ele fez? Ele foi embora. Bom, ele pode ter ido embora. Ele falou, oh, deixa eu ir embora, já que me soltaram, deixa eu correr, vai que eles mudem de ideia. Mas não, era comum, a Bíblia diz que era comum na época da Páscoa soltarem alguém condenado por qualquer crime para demonstrar a graça. Então estava perdoado, era solto, era perdoado. Então Barrabás não precisava fugir. Ele foi até o Calvário, ali estavam seus companheiros de roubo, de assassínio. Será que ele foi ali? Será que ele ouviu tudo aqui? Nós sabemos que um ladrão, Gestas, rejeitou. O outro ladrão, Dimas, aceitou. E Barrabás? Ele aceitou, ele rejeitou. Qual foi a posição dele? Que escolha ele fez? Nós não sabemos. E também não é o mais importante. O importante é que nós precisamos tomar uma decisão também. Eu espero de todo o coração que Barrabás tenha estado ali, ao pé da cruz. E que ele tenha tido bom senso de ouvir o companheiro que aceitou Jesus e tenha aceitado também. E quem sabe possamos nos encontrar, ele e eu, lá no céu, e conversarmos sobre aquilo que temos em comum, o mesmo Salvador. 3 cruzes, mas é só uma decisão. Eu aceito a Cristo, ou eu me comporto como o ladrão da esquerda, ou eu me comporto como o ladrão da direita. Deus nos dê sabedoria para escolhermos a Jesus Cristo, que foi levantado para a nossa salvação. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma boa noite. Eu quero fazer uma última bênção final e depois concluiremos esse culto maravilhoso, abençoado, louvando ao nosso Deus querido e provedor. Deus de amor, Pai amado, toda vez que eu escuto essa história há 57 anos, eu fico como que sem palavras para expressar o impacto que essa história causa na minha vida. Eu confesso que eu fico sem saber o que dizer, o que fazer, porque nada que eu pense ou que eu possa falar é o suficiente para expressar e agradecer o tanto que o Senhor fez, que o teu Filho fez e que o Espírito Santo está fazendo também. Nada. Ainda que eu desse a minha vida, ainda que eu sangrasse
não seria nada. O que seria a vida de um pecador, de alguém que merece? Mas obrigado, Pai. E a única coisa que eu posso, com humildade, suplicar a Ti, para mim e para aqueles que nos ouvem, é: lembra-te, por favor, Senhor. Lembra-te de nós. Quando vieres com o Teu Filho para estabelecer o Teu reino. Nós rogamos esta bênção, agradecidos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o nosso hino? Determinado, carrega sua cruz sobre seus ombros, o preço do amor. Ele foi julgado, condenado a morrer. Em sua face, as marcas do sofrer. Cravos pregados, sangue a escorrer. O Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso é esse gesto, traz vida ao pecador, se entregou. Em meu lugar me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Não sou digno de ungir seus pés, mas hoje escolho sua vontade obedecer. Toca em meus olhos, para que eu veja sua luz, me guia no caminho onde encontro sua cruz. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura, a infinita graça me alcançou. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura, a infinita graça me alcançou, se entregou. Em meu lugar me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive.